Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vou dar continuidade ao assunto de teorema de Thevenin, mas desta vez eu vou falar sobre como calcular a resistência equivalente de Thevenin, que é o RTH, quando temos no circuito fontes dependentes. Nós vimos na aula passada que existe um método bem mais simples, quando você tem apenas fontes independentes no circuito e você pode anular as fontes. Se for fonte de tensão, você pode anular fazendo um curto-circuito ou substituindo por um curto-circuito. Se for fonte de corrente independente, você pode substituir por um circuito aberto. Eu sou Clenilson Silveira e vou mostrar para vocês hoje um dos métodos que a gente pode usar para calcular o RTH quando o circuito tem fontes dependentes. Vamos ver o primeiro método hoje, o método geral. Numa outra aula eu falo do outro método. Uma coisa muito importante que temos de lembrar ao calcular o RTH, ou a resistência equivalente, em um circuito que contém fontes dependentes, e que muita gente esquece e erra, tanto em provas de graduação como em concurso público, é que devemos nos lembrar que não podemos anular fontes dependentes. Nós só podemos fazer isso para fontes independentes. Nunca podemos anular fontes dependentes. Temos dois métodos para calcular o RTH quando temos fontes dependentes. Tem o método geral, que a gente utiliza a corrente de curto-circuito. Esse método geral pode ser usado para qualquer tipo de circuito. A gente pode usar sempre esse método. E tem um outro método que também podemos utilizar usando uma fonte auxiliar. Hoje eu vou falar sobre o método geral nessa aula. Vamos ver um exemplo. Temos dado esse circuito aqui. Obtenha um circuito equivalente de Thevenin a partir dos terminais A e B. Então, nós vamos substituir todo esse circuito por uma única fonte de tensão, com a tensão equivalente de Thevenin, e uma única resistência, que é a resistência equivalente de Thevenin, vista dos terminais A e B. No método geral, nós fazemos o seguinte: calculamos o VTH normalmente. O cálculo de VTH, que é a tensão de circuito aberto entre os pontos A e B, que a gente também chama de VOC, né? VOC, tensão de circuito aberto, Open Circuit. Nós vamos calcular da mesma forma sempre. O que vai mudar é o RTH. Então, para calcular o VAB, que é essa tensão aqui de circuito aberto, nós vamos utilizar ou lembrar de alguns fatores aqui nesse circuito. Vamos observar, por exemplo, nós temos uma fonte independente, essa fonte de tensão de 5 volts, e temos duas fontes dependentes. Essa fonte aqui é uma fonte dependente, é uma fonte de tensão, e ela é dependente ou controlada pela tensão V. O valor da tensão dessa fonte é 3 vezes o V, onde V é essa tensão aqui em cima desse resistor de 25 ohm. Essa corrente dessa fonte aqui de corrente é 20 vezes I, onde I, que é a corrente de controle, tá? Ela está aqui em cima desse resistor de 2K. Outro ponto importante ao analisar um circuito desse tipo é perceber o seguinte, que essa malha ela está isolada dessa outra. Não há, apesar de ter esse fio bem aqui embaixo, unindo essa corrente I, que está nessa malha aqui, ela não passa para cá, porque não tem um caminho de retorno. Se a corrente entrar por essa malha, ela vai ter que retornar por esse mesmo fio. Não pode. Então, essa corrente I fica restrita a essa malha. E essa outra corrente dessa fonte aqui, também ela fica restrita a essa malha. Outro ponto importante, a tensão de circuito aberto entre os pontos A e B, que é o nosso VTH, ou tensão de Thevenin, é o mesmo valor de V. E esse V aqui, que é o mesmo V aqui, que está multiplicado por 3 nessa fonte de tensão dependente. Ok? Então, para calcular VAB, a gente lembra que VAB é igual a V, que é a tensão em cima desse resistor. 25, o resistor de 25, vezes a corrente. Qual é a corrente que passa aqui? Essa corrente aqui, 20I. Só que a gente vai usar um sinal negativo, porque essa corrente está no sentido oposto, tá? À queda de tensão. No sentido convencional da corrente, ou no sentido, se nós fôssemos pensar na convenção passiva, a corrente ela fluiria com a polaridade, né? Do mais para o menos. No entanto, ela está entrando do menos para o mais. Então, é menos de 20I vezes 25. Então, o valor dessa tensão de Thevenin é menos 500I. Então, basta descobrirmos o valor de I, que é essa corrente aqui, para a gente poder saber o VTH. O I é dado pela diferença de potencial em cima dessa resistência dividida pela resistência. Então, essa tensão menos essa, 5 volts, nesse ponto, menos 3V sobre 2K. Então, basta substituirmos na fórmula VTH menos 500I, no lugar do I, colocamos essa expressão aqui para o I. Então, vamos ter, depois de algumas manipulações algébricas, nós vamos descobrir que o nosso VTH é igual a menos 5 volts. Pronto, descobrimos VTH, esse valor a forma de calcular vai servir para qualquer tipo de
circuito. Agora, o método geral para descobrir o RTH vai usar a corrente de curto-circuito. O RTH é sempre a tensão de circuito aberto, que nós já calculamos agora, que é menos 5 volts, que é a tensão entre os terminais A e B, dividida pela corrente ISC, que é a corrente de curto-circuito. Nós fazemos um curto-circuito entre os terminais A e B, calculamos a corrente. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Um curto-circuito aqui, e essa corrente nós vamos calcular. Observe que quando a gente fez um curto-circuito aqui nos terminais, esse curto-circuito anulou essa resistência aqui. Por quê? Porque uma resistência, seja lá qual for, em paralelo com o curto-circuito, qual é a resistência equivalente? Um curto-circuito. Lembrem-se que o paralelo é o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Então, estou multiplicando 25 por 0, que a resistência é 0. Né? 25 vezes 0 dividido por 25 mais 0. Outra forma de interpretar isso é que essa corrente da fonte aqui, 20I, despreza, ela ignora essa resistência. Ela apenas vê o curto-circuito. Toda vez que uma corrente percebe ou nota que tem um curto-circuito, ela passa por ali, pelo curto-circuito, e ignora qualquer resistência que esteja no caminho. Ok? Então, vamos calcular essa corrente aqui. Essa corrente aqui é exatamente essa corrente da fonte, 20I. No entanto, como a corrente de curto-circuito ela é convencionada a ser do sentido A para B, respeitando a polaridade, né, de V a B, e o sentido é oposto, então nós temos que ISC é igual a menos 20I. Essa corrente está no sentido oposto. ISC é menos 20I. Outro ponto importante, vocês notam que tem aqui um curto-circuito aqui, ó, no lugar dessa fonte. Por que eu coloquei esse curto-circuito aqui? Vocês conseguem entender? É porque essa fonte de tensão é controlada, é uma fonte de tensão dependente dessa tensão aqui V. É 3 vezes V. Qual é o valor de V aqui? 0. Qual é o valor de V aqui? É 0. A tensão em cima desse resistor é a tensão em cima desse curto-circuito, que é 0. Como V é 0, a tensão aqui em cima dessa fonte de corrente também é 3 vezes 0, 0. Diferença de potencial 0 significa um curto-circuito. Então, vamos lá. ISC é menos 20I e, como temos o V igual a 0 aqui V igual a 0. E essa corrente aqui, gente, qual é o valor dela? Quando descobrirmos, saberemos o valor de ISC. É 5 dividido por 2K, pela lei de Ohm. Então, ISC é menos 20I, onde I é igual a 5 sobre 2K, 2,5 mA. E ISC vai ser menos 20 vezes 2,5, que dá menos 50 mA. E a RTH é VOC sobre SC, ou seja, menos 5 volts sobre menos 50 mA. E o resultado dá 100 ohms. Temos agora o nosso circuito equivalente entre os terminais A e B. Esse é o equivalente Thevenin. Temos uma fonte de menos 5 volts, ou seja, é uma fonte de 5 volts com a polaridade invertida em relação aos terminais A e B, e a resistência equivalente é de 100 ohm. Bem, gente, era essa aula de hoje. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês, por favor, comentem. Eu peço que vocês também, se gostaram da informação, deem um like, porque isso ajuda a dar visibilidade ao canal e vai me incentivar a fazer mais vídeos, já que eu realmente tenho outras atividades como professor e eu não tenho muito tempo para fazer vídeos. Então, peço a colaboração de vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comentem, participem, ok? Muito obrigado pela atenção e na próxima aula eu vou continuar esse assunto utilizando outro método para o cálculo de RTH quando temos fontes dependentes.